Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo das equações quadráticas, vou apresentar mais uma videoaula que vai nos auxiliar na resolução dessas equações. Essa videoaula tem como tema completando o quadrado. E por que tem esse nome, essa aula, né? Vamos lembrar um pouquinho dos produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá. O primeiro produto notável que nós vamos relembrar é o quadrado da soma de dois termos. Então a mais b elevado ao quadrado. Significa que eu tenho a mais b vezes a mais b, ok? Então, a mais b que multiplica a mais b, beleza? Aplicando a distributiva, eu tenho a vezes a elevado ao quadrado, a vezes b mais ab, b vezes a mais ab, ou ba, e b vezes b, eu tenho b ao quadrado. Somando os termos semelhantes, AB mais AB, ou seja, 1AB mais 1AB, eu tenho A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B elevado ao quadrado. Eu posso ainda utilizar a regra do produto notável, quadrado do primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Beleza? Vamos lembrar, então, do quadrado da diferença de dois termos. A menos b ao quadrado, que é a mesma coisa que eu fazer a menos b, que multiplica a menos b. Então, vai ser a vezes a ao quadrado, a vezes menos b, vai dar menos ab. Menos b vezes a dá menos ba, ou menos ab. E menos b vezes menos b vai dar mais b ao quadrado. Somando, então, os termos semelhantes, menos 1ab menos 1ab, eu tenho a ao quadrado, menos 2ab mais b ao quadrado. Beleza? A única coisa que muda daqui para cá é que aqui o sinal é positivo e aqui o sinal é negativo. E por que eu estou batendo nessa tecla dos produtos notáveis, né? Porque nós vamos aprender a resolver equações quadráticas de uma forma diferente, tá? Que não seja pela fórmula de Bhaskara, que não seja pela fatoração, mas sim completando os quadrados, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma expressão assim, x ao quadrado mais 6x. Eu quero colocar alguma coisa aqui para que este termo seja para que esta expressão seja um trinômio quadrado perfeito, tá? O que eu vou observar quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito? A primeira coisa é que tanto o primeiro termo quanto o último termo, ambos são quadrados perfeitos. O x ao quadrado é um quadrado perfeito. E o último termo aqui, ele é um número que está desacompanhado de letra. É o termo independente. Então, ele é um número real. Ok? Muito bem. Então, este último número tem que ser um quadrado perfeito. E o que é um quadrado perfeito? É um quadrado que tem uma raiz quadrada perfeita. Ou seja, é um número que existe um outro número que multiplicado por ele mesmo vai resultar nesse número. Ou seja, por exemplo, raiz quadrada de 1. O 1 é um quadrado perfeito, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 4 é um quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 é 4. O 9 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, 3 vezes 3 é 9. Beleza? 16 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 16 é 4. E 4 vezes 4 dá 16. Beleza? Muito bem. E observe ainda que esse último termo aqui no meio, aqui no final, é sempre positivo, tá? Porque qualquer número elevado ao quadrado, seja positivo ou negativo, ele continua positivo. Beleza? Muito bem. Então, qual é o esqueminha? Observe que esse termo do meio aqui, ele é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, não é? Então, observe.
que este termo aqui é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o primeiro termo, quem é o primeiro termo? É x, vezes o segundo. Então, 2 vezes x, para dar o 6x, 6x dividido por 2x, faltaria quem aqui? Faltaria o 3, porque 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Então, este 3 aqui, eu elevaria ao quadrado. Quanto que dá 3 elevado ao quadrado? Dá 9. Então, eu vou colocar o mais 9 aqui. Na prática, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor do b, dividindo por 2 e elevando ao quadrado. Ou seja, no trinômio quadrado perfeito, no trinômio do segundo grau, né? Ele é escrito dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Então, neste caso, quem é o b? É 6. Então, eu tenho 6 dividido por 2 elevado ao quadrado. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, o número que eu coloco aqui para completar o quadrado é 9. Ou seja, se eu verificar se isso aqui é um produto notável, o quadrado da soma de dois termos é um quadrado perfeito, eu posso escrevê-lo na forma fatorada. Ou seja, x ao quadrado mais 6x mais 9, eu posso fazer o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Observa que o número central aqui é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do último. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x, tá? Então, eu posso escrever este trinômio da seguinte forma: x, observa o primeiro sinal aqui, x mais 3, vezes x mais 3. Ou seja, x mais 3 elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, este é o produto notável quadrado da soma de dois termos. Se eu fizer pela regrinha, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Beleza? Ou pela distributiva eu tenho o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Então, vou completar um outro quadrado aqui. Vou chamar este de item A. Vamos chamar este de item B. Então, x ao quadrado menos 10x. Que número que eu coloco aqui para completar o quadrado? Para que esse trinômio do segundo grau seja um quadrado perfeito. Então, vamos pensar. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o valor do b, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Olha como é simples. Então, neste caso, o a vale 1, o b vale menos 10 e o c eu não sei, tá? Que é justamente o que eu quero descobrir. Quem é o b? O b é menos 10. Então, eu tenho menos 10 dividido por 2 elevado ao quadrado. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. E quanto que dá menos 5 elevado ao quadrado? Dá 25. Que número que eu vou completar aqui, então? Mais 25. Olha lá que legal. Então, é só pegar o valor do b, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Eu conheço o valor do c. Então, observe, como que eu posso escrever esta expressão x ao quadrado menos 10x mais 25 na forma fatorada? Assim, no produto de dois binômios do primeiro grau. Eu tiro a raiz quadrada do primeiro, que dá quanto? X. Tiro a raiz quadrada do último, que dá quanto? 5. Observo que o termo do meio aqui, o termo central, é 2 vezes esse termo, vezes esse termo. 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x. Observa o primeiro sinal aqui é negativo. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou escrever isso aqui? X menos 5 vezes x menos 5. Ou seja, x menos 5 elevado ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. Observe que aqui eu tinha o quadrado da soma, porque o primeiro sinal é positivo e aqui o primeiro sinal é negativo. Se eu fizer pela regrinha do produto notável, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x,
mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. Olha que legal. Para completar, então, vamos fazer mais um exemplo. Então, eu tenho x ao quadrado. Vou pegar aqui o outro termo. Por exemplo, mais 4x. Que número que eu teria que colocar aqui para completar o quadrado? Então, observe. Então, aqui o A é igual a 1, o B é igual a 4. Então, o que eu vou fazer? B elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. Quem é o B? 4. 4 dividido por 2 elevado ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2 elevado ao quadrado, dá 4. Então, o resultado que eu vou colocar aqui é mais 4. Observe, então, que eu vou escrever isso aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Beleza? Como que eu escrevo isso aqui na forma fatorada? Assim. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. X. Raiz quadrada de 4. 2. Esse termo central é 2 vezes este termo vezes este termo. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Observa o primeiro sinal. É positivo? Então, eu vou escrever isso aqui dessa forma. X mais 2, que multiplica x mais 2. Ou seja, x mais 2 elevado ao quadrado. Utilizando a regra do produto notável, quadrado da soma de dois termos, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, 4. Beleza, pessoal? Então, mais uma forma de nós pensarmos a resolução de equações no segundo grau. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E para não perder o costume, muito rock and roll. Yeah!